Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O número de átomos em 3 mols de sódio é de quanto? O Na ele é o símbolo químico que a gente tem para o sódio, que é um elemento químico que a gente encontra na natureza e está representado na tabela periódica pelo símbolo Na. Se você for na tabela periódica para procurar a massa do sódio, você vai encontrar uma massa atômica de 23 unidades de massa atômica. E a sua massa molar ela é uma massa molar de 23 gramas por mol. Tá? O que significa que a gente tem 23 gramas do sódio para cada mol. Esses dados aqui, eles são importantes quando você precisa calcular, por exemplo, a massa do sódio ou o número de mols dele. Mas nessa questão a gente não precisa disso. A gente precisa calcular o número de átomos e isso não depende do tipo de átomos que a gente está utilizando. Para calcular o número de átomos, você só depende de uma coisa, uma relação entre o número de mol, que é 1 mol, equivale a quantos átomos? Então, você vai relacionar o número de mols com o número de átomos. Um mol é igual a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá? Isso independente do tipo de átomo que a gente está trabalhando. Ou seja, poderia ser átomos de sódio, poderia ser átomos de flúor, átomos de nitrogênio, de hidrogênio, qualquer coisa, carbono. Tá? Sempre que você falar assim, eu tenho 1 mol, aí você vai dizer, então você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, tá? Que seria aproximadamente 600 sextilhões de átomos, um número realmente grande. Então, se eu falo que eu tenho 1 mol de sódio, 1 mol de Na, você vai dizer que você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de sódio. Então, vamos anotar isso daí. Agora, vem a questão e me diz que ela quer saber quantos átomos, qual o número de átomos, não é? A gente não sabe, é uma pergunta então. Quantos átomos de sódio a gente vai ter? Não em 1 mol, ela quer saber em 3 mols. Se você triplicou o número de mols, o número de átomos ele também tem que triplicar. Mas tem uma forma bem simples de resolver essa questão, que é por regra de 3, que é uma multiplicação cruzada. O x ele vai multiplicar pelo número 1. Quem está embaixo de uma coluna multiplica por quem está em cima da outra coluna e vice-versa. Então, 3 vai multiplicar pelo 6 vezes 10 elevado a 23. E você vai separar essas multiplicações por um sinal de igual. X vezes 1 vai ser igual a x. 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, vou fazer aqui embaixo, ó. 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, você vai fazer assim, ó. X é igual, quanto que dá 3 vezes 6? 18. Então, é 18 vezes 10 elevado a 23. Essa já é a nossa resposta. Mas para a resposta ficar mais elegante, eu vou pegar a vírgula do 18, que fica atrás do 8, e movimentar ela uma casa para a esquerda. Fazendo isso, você não pode esquecer de aumentar o seu expoente de 23 para 24. Por quê? Quando você diminui um número, você aumenta o expoente para que esse número ele se conserve, ele fique o mesmo valor. Eu estou dizendo que eu estou transformando 18 vezes 10 a 23 no número 1,8 vezes 10 elevado a 24. E mais, esses dois valores eles são iguais, tá? Ué, professor, mas para que fazer isso? Porque esse valor aqui, que é o número de átomos também que a gente tem de sódio, ele está em notação científica. E a maior parte das questões de marcar X, sabe? Ah, a letra A, ou é a letra B, ou é a C, elas vão colocar a resposta em notação científica. Se você não souber transformar um número que você encontrou elevado a qualquer expoente em um valor em notação científica, aí você pode ter problemas na sua prova, porque você vai resolver a questão, chegar no valor correto, mas não vai saber converter em um dos valores das alternativas, e isso é um grande problema. Se você quiser aprender notação científica, você pode entrar no canal do Estuda Mais e na aba de playlists, que tem uma playlist completa sobre notação científica. Lá você vai aprender tudo sobre como transformar um valor em notação científica e vice-versa, tá bom?
Pessoal, a gente termina por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!